Menos de um terço dos pesquisadores em todo o planeta são mulheres. Os dados da Organização das Nações Unidas refletem um universo de diferenças expressivas entre elas e eles na ciência. Bora ouvir o que elas têm a dizer sobre o trabalho no mundo da ciência, especialmente na Universidade Federal de Rondônia? 3, 2, 1, REC! Olá, eu sou Joshua Lacerda e o 321 REC está de volta em 2024, com temas relacionados aos direitos sociais nas ondas sonoras da cidadania. E nesse episódio vamos falar do direito da mulher a ocupar um espaço no universo da ciência, algo que não parece ser tarefa simples, por muitas razões. Podemos começar demonstrando os dados da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura, que revelam que menos de 30% dos pesquisadores acadêmicos do mundo são mulheres. Eu disse do mundo. Isso por quê? Por falta de oportunidades aqui no Brasil. Excelentes pesquisadores acabam indo morar no exterior, mas lá também sofrem pressões intensas. Preconceitos, diferença salarial, jornadas duplas e triplas de trabalho, com filhos, relações afetivas conturbadas e, às vezes, competições exaustivas de cargos e seleções de bolsa de apoio à pesquisa. Não basta ter um super currículo, tem muitas outras questões para além de títulos e publicações. Eu falo de direitos que deveriam ser diferentes e que muitas vezes não existem ou não são considerados em outros lugares no mundo. Exemplos: licença maternidade ou auxílios para a educação dos filhos, bolsas para condições socioeconômicas vulneráveis, entre outras possibilidades de apoio às mulheres no universo da ciência. Agora falando de números aqui no Brasil. Na ciência, um dos topos da carreira de pesquisador é estar na condição de bolsista produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Esse é um lugar privilegiado, concorrido e muito difícil de se chegar. Segundo dados do grupo Parenting Science, em 2023, as mulheres ocupavam 30% dessas bolsas no Brasil, ou seja, nem a metade do que o CNPq disponibiliza. E as áreas que menos têm pesquisadoras mulheres são as engenharias e as exatas, com cerca de 1/5 de ocupação, ou seja, os homens ocupam 80% das vagas. E para além do ranking do universo da ciência, a pressão por produtividade e a vontade de ocupar um posto de trabalho acaba proporcionando outros tipos de sentimentos e reações nas mulheres. São sentimentos que podem interferir diretamente na saúde mental delas. Uma sensação de que precisa dar conta de tudo, o que facilita o adoecimento de muitas mulheres. Quem nos ajuda a entender essa pressão é a psicóloga Lucila Batista. Vamos ouvir. A discussão acerca da sobrecarga da mulher tem vários aspectos a serem considerados, como o papel da mulher na sociedade, a evolução sociohistórica, as políticas públicas disponibilizadas às mulheres. E tudo isso, de alguma forma, afeta a saúde mental delas. A mulher atual tem vários papéis e funções, né? Alguns remunerados, outros não. E boa parte desses papéis e funções tem baixo reconhecimento ou nenhum reconhecimento. E assim, mesmo aquelas mulheres que têm quem ajude na execução dos trabalhos, por vezes não tem quem ajude no planejamento e na organização desses trabalhos, né? E esse papel de planejar e organizar também gera desgaste e cansaço. Então, assim, esse cansaço associado à insatisfação leva algumas mulheres a apresentarem sintomas como estresse, fadiga, baixa autoestima, insônia, tristeza, irritabilidade. São sintomas de quem está sobrecarregado. E assim, como que nós podemos mudar essa situação? O primeiro passo para reduzir essa carga é tomar consciência da situação e iniciar um diálogo com as pessoas do seu convívio, tornando essas pessoas uma rede de apoio e dividindo com elas responsabilidades do dia a dia. Além disso, praticar atividades físicas, ter hobbies agradáveis, ter momentos de descanso, meditação e a psicoterapia também são ótimas estratégias para o bem-estar mental.
Mas assim, essas são atitudes que as próprias mulheres podem tentar, né, para mudar seu dia a dia. Mas só isso não é suficiente. A gente precisa também, enquanto sociedade, pensar políticas públicas voltadas para a saúde mental feminina. A gente precisa ter mais conscientização, né, enquanto sociedade, sobre as desigualdades de gênero e combater essas disparidades. Só assim essa sobrecarga, né, da mulher vai reduzir a ponto de não adoecê-las mais. A professora da Universidade Federal de Rondônia, Pritama Brussolo, leciona no departamento de artes e conta pra gente um pouco do tudo que pode ser a vida de uma mulher que acumula pesquisa, extensão, filhos, cuidados pessoais e relacionamento conjugal. Ser mãe no mundo contemporâneo não é uma tarefa fácil. O mundo exige demais e você tem que dar conta de muitas demandas. Você tem o seu trabalho, você tem que dar aula, você tem que fazer pesquisa, você faz projeto de extensão. E aí você tem que levar o filho para a escola, busca da escola, leva para todas as necessidades. Se a mãe fica muito ausente, a criança sente, você tem que levar para terapia. Se você fica demais em casa e dá muita atenção para a criança, você deixa de trabalhar e aí você também que sente. Porque muitas vezes você está trabalhando porque você realmente sente muito prazer em fazer cada uma dessas atividades. E ainda tem, né, a casa. Você tem a sua mãe, você tem o seu marido, você tem muitas demandas. E o mundo exige sempre muito dessa mulher. Porque ela tem que ser perfeita e ela tem que dar conta de tudo da melhor forma possível. Tem que fazer o aniversário certo para essa criança. Geralmente as crianças hoje em dia, elas têm que ser bilíngue, elas têm que ter muita inteligência, elas têm que dominar diversos assuntos. E é muita exigência de você ter que dar conta de tudo isso dentro de casa e tudo isso, essa mesma exigência fora de casa. Até então a mulher, no século XIX, ela ficava em casa. Ela só cuidava da casa, o que não é só, mas ela só cuidava da casa e dos filhos, da educação dos filhos, que sempre foi uma exclusividade materna. Mesmo agora, 2020, né, século XXI, que as coisas mudaram um pouco, a mulher continua fazendo, porque ela continua tendo que dar conta da casa, mesmo que ela possa ter alguém que ajude a casa, mesmo que, de repente, o marido possa ajudar essa casa, mas continua sendo responsabilidade dela. A educação dos filhos continua sendo responsabilidade também dessa mulher. Só que, além disso, você tem uma tarefa dobrada lá fora. Você tem que dar conta de toda a demanda de uma universidade. Então, é uma carga muito pesada e que é muito fácil essa mulher surtar. Evelyn Morales é jornalista e professora do Departamento de Comunicação da Uni. Ela conta alguns dos casos que já vivenciou nessa relação homem e mulher no mundo da ciência. Eu fico me questionando, né? Nós temos muitas mulheres no Brasil, muitas mulheres no mundo, a maioria, né, no contexto de comparação entre homens e mulheres, e fico me perguntando por que não ocupamos uma representatividade igual ou maior. E é interessante que eu comecei a analisar o tempo que eu estou na universidade, né, seja privada ou pública, nos últimos 20 anos, e foi muito raro eu ter bolsista de iniciação científica homem. E é interessante isso, porque alguns dados também mostram que a maioria das meninas, né, das jovens meninas, elas ocupam, né, as cadeiras ali de bolsistas de iniciação científica. Só que quando a gente vai observar o caminho, o percurso, né, o movimento intermediário dos pesquisadores e sêniores, né, os bolsistas de produtividade, por exemplo, a maioria é homem. E é uma diferença muito grande, né? E aí eu me lembro também de muitas situações que eu já vivi no mundo acadêmico de preconceito, né, de machismo mesmo em relação às mulheres, inclusive de vetos de homens nos colegiados de curso por contratação de mulheres, por questões relacionadas à família, a ter filhos, a gravidez. Então, é bizarro você pensar nisso, século XXI, no nosso caso, essas observações sobre as mulheres e esses vetos das mulheres no mundo da ciência por conta desse contexto social, né, familiar, afetivo, enfim. E uma das coisas mais bizarras que eu já escutei, não só no campo da ciência, né, mas no campo também da minha atividade informativa, que é o jornalismo,
é um chefe de redação falar que não ia contratar mais mulheres, porque mulheres, além de um temperamento difícil, saem por conta das suas licenças maternidade, e isso pode atrapalhar o fluxo do trabalho. Então é um absurdo isso, e ainda existe isso, e é complicado, né? É complicado porque se enxerga uma sociedade produtivista, onde se temos uma pessoa que cuida da família, cuida do filho, seja ela homem ou mulher, ela pode não ser competente para um determinado cargo, né? Essa visão neoliberal, capitalista, da competitividade, da individualidade, que acaba então deixando essas pessoas de lado. Para quem não tem filhos e está no processo de aprendizagem no universo acadêmico, as oportunidades para produzir e se relacionar com as pessoas podem ser empolgantes, mas isso não quer dizer que seja fácil. A estudante do curso de jornalismo, Márcia Chaves, conta sobre os seus aprendizados e a superação na produção científica na Universidade Federal de Rondônia. Bom, a minha experiência como pesquisadora iniciante na universidade é um tanto quanto interessante, porque eu nunca achei que eu ia conseguir escrever um artigo, eu nunca achei, muito menos que eu ia entregar uma pesquisa inteira, completa. E olha eu aqui hoje, dando continuidade a uma pesquisa que eu fiz ano passado, que foi sobre as rádios comunitárias aqui de Porto Velho. Eu falei sobre a localização delas e as principais características. Hoje eu estou dando continuidade, mais voltado para falar sobre o jornalismo dentro dessas rádios comunitárias. Então, assim, é incrível o tanto que eu evoluí de lá para cá. Eu sinto que hoje o meu olhar para as coisas é muito mais detalhado, porque eu participei dessa pesquisa e eu tive a oportunidade também de ir até Minas Gerais, participar do Intercom, falei da minha pesquisa, pretendo ir esse ano de novo para dar continuidade aí à minha pesquisa novamente. Então eu acho incrível ter participado disso e de falar, não, eu sou pesquisadora, eu gosto muito de ter esse olhar sobre mim. Eu acho que é uma experiência interessante que todos os alunos deveriam participar, porque eu realmente acho que eu evoluí como pessoa, como aluna, como pesquisadora, como uma futura jornalista participando dessa pesquisa. E principalmente dentro da Universidade Federal, né, que te dá a oportunidade de fazer isso. Entre angústias e felicidade, competições e conquistas, o mundo da ciência ainda tem muito espaço a ser ocupado pelas mulheres. E uma solução importante e urgente para fechar essa conta são as políticas voltadas às peculiaridades delas, considerando as vivências, as demandas e a potência para além de serem única e exclusivamente pesquisadoras, mas mães, mulheres e cidadãs. Se você quiser saber mais informações sobre o universo das mulheres na ciência, especialmente das mães que produzem ciência, acesse o portal parenting.science.com. Lá tem assuntos interessantes e formações sobre o contexto da parentalidade dentro do universo da academia e da ciência. E o 321 REC fica por aqui, mas semana que vem estaremos de volta, sempre com produções na pegada rádio, educação e cidadania. Para ouvir todas as nossas produções, siga-nos em @rec.uni no Instagram, no Spotify 321REC e no YouTube, canal REC Uni. Eu sou Joshua Lacerda e te convido a caminhar com a gente. Bora cidadaniar? 3, 2, 1, REC!